Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre o Bruno Henrique, aquele mesmo, né, que joga no Flamengo, que já teve uma passagem pelo Cruzeiro na base e que vai ficar livre no seu contrato no ano que vem. No caso, a expectativa é de que isso aconteça, até porque o atleta não tem jogado com frequência e só se muita coisa mudar, o Flamengo vai oferecer um contrato para o jogador. Antes de falar sobre a sua atual fase e tudo mais, que não é boa, quero relembrar que ele já teve o nome muito próximo de ser contratado pelo Cruzeiro lá no início da temporada de 2019. Inclusive, a própria fala do jogador foi o seguinte para o programa no Sport TV, abre aspas: tive contato com o Cruzeiro sim, quando estava para fechar com o Flamengo, e chegou a me balançar, até porque eu sou de Belo Horizonte, mas não foi para frente, e eu fechei com o Flamengo. Eles procuraram outros jogadores, como por exemplo o Pedro Rocha e o Marquinhos Gabriel, que estão lá agora. Disse aí em entrevista ao programa do Bem Amigos no Sport TV, isso no mês de junho, né, de 2019. Então assim, o Bruno Henrique foi procurado pelo Cruzeiro naquela época e já tinha o interesse do jogador em ter essa sua volta. Até vi muita gente falando que ele já falou em entrevistas que gostaria de voltar ao Cruzeiro e tudo mais, porque foi o time que abriu as portas para ele, mas eu não consegui achar essa matéria para trazer aqui com total certeza para vocês. A única foi essa, no programa do Sport TV, lá em 2019, falando, né, que Trading es una profesión muy rentable solo si se hace de manera profesional y de manera seria, entendiendo que hay metodologías. Esteve bem próximo de fechar com o Cruzeiro e além disso, que essa proposta balançou ele por ele ser de Belo Horizonte. Então no ano que vem, ele livre, não poderia ser uma boa opção? Com certeza, até porque o Bruno Henrique não tem uma idade tão avançada, tem aí 32 anos de idade e pode fazer um papel de ponta muito bom, né? Ponta esquerda, ponta direita, só que tem que tomar cuidado com duas outras coisas, que é em relação à sua condição física, jogador que não tem jogado com frequência desde 2021, por exemplo, nesse ano apenas 3 jogos, foi liberado do departamento médico, tem menos de um mês, e no ano passado apenas 23 partidas com 3 gols e 8 assistências. E a última temporada completa dele foi em 2021, onde ele marcou 20 gols e 11 assistências em 48 jogos. E quem sabe até se ele tivesse vindo para o Cruzeiro em 2019, a história não poderia ser diferente, porque naquele ano ele fez 35 gols e 15 assistências em 62 jogos. Então ele participou de 50 gols em 62 partidas pelo Flamengo naquele ano que ganhou a Libertadores com Jorge Jesus, né? Então esse é o primeiro ponto, ver como que ele está fisicamente para o ano que vem. E se ele não jogar pelo Flamengo, não tiver uma grande sequência, possivelmente o Flamengo não deve renovar esse seu contrato, e se renovar vai ser com um valor bem baixo, né? E até por conta disso, ele livre, tenho certeza que vários times do Brasil vão especulá-lo. Por exemplo, Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, tenho certeza que esses times todos vão atrás do jogador, fora do futebol árabe, né, que já procurou o Bruno Henrique várias outras oportunidades quando ele ainda tinha contrato, né, com o Flamengo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você contrataria o Bruno Henrique pro ano que vem? Acho que poderia ser uma boa opção aí o atacante, que igual eu falei no início do vídeo, ele não jogou profissionalmente pelo Cruzeiro, mas se você olha até os números e estatísticas, em 2012, quando ele estava emprestado ao Uberlândia, ele tinha o passe fixado ao Cruzeiro, tá? Ele passou no Uberlândia, foi bem em 2014 com 5 jogos e 5 gols, depois foi para o Itumbiara de Goiás com 7 gols em 12 jogos e para o Goiás em 2015, naquele ano na Série A e Campeonato Goiano, 57 jogos, 12 gols. Bom, quero falar agora sobre o meio-campista Bruno Henrique, de forma oficial, que o Cruzeiro tem interesse na sua contratação. Já acordei com o Guilherme Pio e da Rádio Itatiaia, onde desperta interesse no Cruzeiro o atleta que está em reta final de contrato lá com a Al Ittihad. No seu contrato, no caso, está estabelecido até o final do mês de junho, mas o campeonato lá da Arábia Saudita já está perto do fim, dependendo assim, no início do mês de junho, ele já vai estar terminado, né, o campeonato, e ele pode assim assinar um pré-contrato desde já para se mudar em julho. Dia 3 de julho é quando reabre o mercado de transferências, então ele já poderia mudar para qualquer time do futebol brasileiro. No caso, o volante não deve ter o contrato renovado na Arábia Saudita e tem grandes chances dele voltar para o Brasil. Isso desde o início do ano, da virada de 2022 para 2023, já tinha essa possibilidade. Além do Cruzeiro, outras duas equipes, de acordo com essa matéria, outros clubes, né, têm interesse na contratação do volante. Até agora, de especulações, eu só vi o Bruno Henrique sendo especulado no Cruzeiro e também no Internacional. Então, vamos esperar. É um atleta que todo mundo está falando meio que volante, mas não é tão volante assim não, né? Porque vê o Cruzeiro, nossa, mais um volante? Não, é um cara muito mais de criação do que propriamente para marcação. Tem 33 anos de idade e, na minha opinião, chegaria muito parecido com o Gilberto, jogador que já viveu ótimas fases num passado não tão distante aqui no Brasil e que estava na Arábia Saudita, idades parecidas e com certeza com um salário muito alto.
De acordo com outras matérias, o Nicola, por exemplo, trouxe essa informação de que a pedida dele de custos no total poderia chegar a 800 mil por mês do Bruno Henrique. É um valor muito alto, não acho que o Cruzeiro, depois de já ter feito um investimento muito alto também no Gilberto, faria mais um agora no Bruno Henrique, porém, se ele aceitar uma negociação, pode vir a ser uma alternativa. Nesse ano lá na Arábia, 28 jogos, 2 gols e 2 assistências na temporada. Na temporada passada também com mais 33 partidas, 2 gols e 6 passes. Ele que jogou muito tempo como um meia, por exemplo aqui, ó, nessas fases no Palmeiras, quando ele volta para o Brasil, 2018, 14 gols marcados em 63 jogos, 2019, 10 gols em 59 jogos, aí quando chega 2020, ele joga um pouco mais recuado como um volante, 30 partidas, não marcou nenhum gol, uma assistência, já com o Abel Ferreira, e foi no caso lá para a Arábia Saudita. Enfim, jogador também com ótimas passagens pelo Corinthians, campeão brasileiro lá em 2000 e jogou muito bem, né? 2016, 2017 foi lá para a Itália. Deixei aqui alguns números também dele para vocês. Acho que seria uma ótima alternativa, tá? É igual eu falei, não sei se ele chegaria para ser, não acho, né, que faz sentido você trazer um cara tão alto para ser um reserva do Matheus Vital, mas quem sabe ali, ó, um meio de campo com, vou até colocar aqui o Alisson, o Bruno Henrique e um pouco mais avançado o Vital. Acho que poderia ser bem interessante, porque é um atleta que ataca bem e defende bem também. Teria um cara um pouco mais de marcação, igual o Alisson, ou o Felipe Machado, ou o Neto Moura, e um pouco mais avançado também, mais de criação e ofensivo, que seria o Vital. Acho que seria um meio de campo bem interessante. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já está aí com as duas opções de camisas do Cruzeiro desse ano, tanto a camisa azul quanto também a branca, para você adquirir com 10% de desconto, falando que veio aqui pelo canal. Ah, mas quais são os preços dessas camisas, Gustavo? A personalizada com seu nome, o número nas costas, igual essa aqui, né, que eu tenho aqui atrás do Cruzeiro News, saindo por R$160 e ela sem a personalização por R$130. Mas você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Enfim, frete grátis aí para todo o Brasil, também envio para todo o país. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então, da DG Store para você garantir a sua. Se você quer de Belo Horizonte, tem uma unidade física, né, com várias opções para você adquirir no centro de Belo Horizonte, na Rua dos Goitacazes, que eu vou deixar o link do Instagram, e por lá também você pode tirar todas essas suas dúvidas, ver vários modelos do Cruzeiro, de times internacionais, que a loja aí também, né, no centro, é uma loja física para você adquirir as suas unidades. Bom, quero começar. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma opção de meio de campo que, na minha opinião, seria uma ótima alternativa, e eu já vinha falando dele há um bom tempo, que é a respeito do uruguaio Gabriel Neves, que atualmente joga lá no São Paulo, jogador que tem 25 anos de idade e que, assim, até um mês e meio atrás, antes da saída do Rogério Ceni, era um atleta que estava quase certo, que iria deixar o São Paulo, nem que seja por empréstimo, com uma compensação financeira em julho desse ano. Por quê? Porque ele teve vários problemas com o treinador, inclusive postando indiretas nas redes sociais, um negócio bem feio mesmo por parte do atleta e também do Rogério Ceni, né, que não vinha se entendendo com o jogador, mas desde a chegada do Dorival Júnior, é um atleta que voltou a ter espaço. Por exemplo, foi titular na vitória contra o Goiás, titular também contra a equipe do Porto Cabedelo, lá na Sul-Americana, e no duelo contra o Vasco. Então é um jogador que nos últimos 6 jogos jogou 4 como titular e 2 entrou no segundo tempo. Então começou a ter muito mais espaço, mas se você for ver nos números, é muito baixo até aqui, né? Apenas 14 jogos na temporada. É um jogador que eu falei, né? Ele e o Marcos Paulo, que estava basicamente o Rogério Ceni colocando para escanteio, hoje são peças importantes e titulares do Dorival Júnior pelo São Paulo, que era ótimos nomes, só que estava vivendo um momento interno, né, pelo São Paulo, e na minha opinião seria ótimos reforços. E agora sim, vivendo uma fase muito boa, não acho que seja viável pensar nessa contratação. São Paulo que gastou um pouco mais de 13 milhões para trazer o jogador lá do Nacional. Ele chega em 2021, faz 12 partidas e no ano passado mais 28 jogos, voltando ali de problemas de lesão, parte física. É um jogador muito bom, realmente bem diferenciado, o uruguaio, que o São Paulo desde o início, mesmo quando estava escanteado o jogador, não aceitaria emprestá-lo de graça. Se o Cruzeiro quisesse pegar ele, por exemplo, de empréstimo, teria que pagar ali uns, quem sabe, vamos só supor aqui, né? 10% do que foi a negociação. 20, uns 2 milhões e 600, 3 milhões de reais, com um contrato até o final do ano que vem e tendo uma obrigação de compra ou opção de compra estipulada já em contrato, tá? Porque o vínculo dele com o São Paulo vai até 2025, enfim, acho que seria uma ótima opção. Quem sabe se ele perder espaço pelo time do Dorival Júnior, poderia voltar a ser uma alternativa, né, nesse meio de campo, que é um dos setores que o Cruzeiro, perdendo o Richard, perdendo o Ramiro, deve sim ir ao mercado, tá? Quero que deixe aqui embaixo nos comentários, então,
o que acha a respeito do jogador, se seria ou não uma boa opção. E alguns nomes também, né, para esse meio de campo aí, quem sabe peças que não têm sido aproveitadas no futebol brasileiro, que poderiam ser alternativas para essa Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Outras sugestões de conteúdo está aparecendo aqui na tela para vocês. Link do meu Instagram pessoal também. Vou para o Chile essa semana, mudando aqui da Argentina, para você acompanhar os bastidores. Vai estar aqui embaixo, gustavo.rz, e o link também da DG Store, para você garantir sua camisa do Cruzeiro com 10% de desconto. Valeu, galera!